movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Irmãos, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo para os irmãos, para os crentes de Tessalônica. Eles estavam preocupados. Você percebe que as cartas que Paulo escreve são cartas que falam com a igreja. Então, certamente Paulo ou recebeu uma carta ou teve notícia que os irmãos estavam preocupados que Jesus já tivesse voltado. No capítulo 1, Paulo, nessa mesma carta, deixa claro que nós temos uma esperança em Jesus. Eles estavam sofrendo perseguição, sérios problemas por causa do Evangelho, por causa da palavra. E aí eles acharam que a medida dessa perseguição já estava naquele ponto em que Jesus já tivesse voltado, ou que aquilo se aproximava à tribulação. Mas aí Paulo dá uma acalmada neles, dizendo: olha, não aconteceu isso ainda. E eu quero lembrar vocês que precisam acontecer duas coisas obrigatoriamente. Primeiro, vocês verão, volta comigo aqui no versículo 11, né? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Nós sabemos que o sistema, que a nova ordem mundial, que tudo que está sendo preparado, está preparando o coração das pessoas para que creiam na mentira. Então, o que precisaria acontecer antes do anticristo aparecer? A questão relacionada à apostasia, amém? O povo precisaria, todo mundo, ir em grande escala abandonando o Senhor, a fé no Senhor, tudo que se refere ao Senhor ia ser deixado. Então, um grande nível de apostasia, o texto fala isso, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. E o anticristo teria que aparecer. Não tinha acontecido ainda esse nível de apostasia e o anticristo ainda não tinha aparecido. Então Jesus não poderia ter voltado ainda. Então Paulo acalma a igreja,
dizendo, olha, ainda tem alguns acontecimentos que precisam ser reais, fatídicos, para que comprove que Jesus já voltou. Então, calma, igreja de Tessalônica, Jesus ainda não voltou. Amém? Muito bem. Então eu quero falar sobre essa operação do erro, que a gente leu aqui no versículo 11. Leia comigo também a carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. A primeira é a seguinte aí, no capítulo 4. Vamos usar esses dois textos. Capítulo 4, versículo 1 até o 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando você volta em Tessalonicenses, você vê que haverá então uma operação do erro. Quando o texto diz, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, eu quero de alguma forma aqui também fazer um comentário no versículo 11, que esse termo, essa palavra agora aqui, o sentido desse enviará, significa permitirá. Amém? Deus não criou uma operação do erro e jogou em cima das pessoas. Não é isso. Mas Deus permitiu. Deus permite. Então, qual é o plano de fundo disso? Nós estudamos na última aula a estátua de Nabucodonosor, que trata dos reinos que foram implantados na terra, e ainda vai ser o do anticristo. E nesse contexto da implantação do reino do anticristo, estamos numa fase em que muitas mentiras estão sendo ensinadas, lançadas na mente das pessoas, preparando o coração, a mente e a alma para receber um grande novo líder, que ditará, guiará as nações. A reclamação no mundo é que nada vai bem, as coisas não estão boas, tudo está muito caro, tudo está muito difícil. A terra, os homens, há uma sensação de que as coisas não estão bem. E para isso, muitas seitas, muitas religiões estão anunciando a vinda de um grande líder que vai resolver os problemas. Então, essa mentira está sendo semeada há muitos anos, há muito tempo, através da escola, através do cinema, através de todo tipo de arte, da música, da televisão, através da religião, das doutrinas, da medicina, para que todo mundo creia que virá um grande líder e resolverá a situação. Na vinda do anticristo, aos olhos humanos, ele vai resolver muito problema. Haverá um compartilhar de recursos que teoricamente vai dar aquela ideia de que quem tem muito
não vai ficar acumulando, e quem não tem nada vai receber um pouco. Isso vai dar uma noção de justiça, isso vai trazer mais conforto aos corações. A questão dos crimes, haverá uma maior vigilância, uma maior punição. Então o coração do homem parece que vai se acomodar muito bem a essa nova realidade que está sendo preparada. Vocês estão me entendendo? Amém? Mas isso não tem nada a ver com Deus. E além disso, virá acompanhado de muitos sinais, muitos prodígios, coisas mirabolantes, que a própria palavra diz que vai ser assim. E aí, aqueles que já estavam com a mente e o coração preparado, vão crer que aquele é o cara. E muitos escolhidos, Jesus disse, que alguns dos escolhidos podem ser enganados. Isso quer dizer que se nós não estivermos atentos e não soubermos o que está acontecendo e não tivermos condição de discernir quem é quem, alguns da nossa família cristã podem ser arrastados por essa mentira, por esse erro. Então eu quero começar falando com você sobre um assunto que, ao que parece, tem muito a ver com o que está acontecendo. Talvez aqui a maioria de vocês já tenha ouvido falar sobre a nova era. A nova era é um movimento que, de novo, não tem nada, porque traz raízes das religiões orientais antigas, traz misticismo, traz ocultismo, traz uma série de coisas misturadas, levanta lá de trás estas questões, estes credos, estas atividades místicas, e quer parecer, para muita gente que estuda isso, que a nova era é exatamente o que se chama de operação do erro. É o que está no mundo para atrair pessoas, preparar as mentes delas para que elas recebam o anticristo como o salvador do mundo, como o Messias da terra. Interessante que outros chamam de nova ordem mundial, não é? Os nomes a gente tem aí para uma série que pode até variar, mas a questão, eu estou um pouco mais propenso a crer que a questão da nova era se encaixa muito bem nisso, por causa de alguns sinais disso, não é? Então, por exemplo, as origens da nova era. A origem da nova era vem da gnose, que é o conhecimento fora de Deus, através do homem mesmo e das experiências do ocultismo. Gnose quer dizer isso. É o conhecimento fora de Deus, através do homem mesmo, de si próprio, e da experiência de ocultismo. No dicionário está escrito: ação de conhecer, conhecimento, ciência, sabedoria, conhecimento esotérico da verdade espiritual, combinando mística, sincretismo religioso, especulação filosófica, que diversas seitas dos primeiros séculos da era cristã, consideradas heréticas pela igreja, acreditavam ser essencial à salvação da alma. Então, a nova era está fundamentada na gnose. Outra coisa que a gente pode pensar, como também definição: qualquer doutrina que, na história das crenças e religiões, apresenta tais características. Alguém aqui já ouviu falar de nova era? Levanta a mãozinha aí, por favor. Muito bem. Tem música da nova era, tem dança da nova era, tem uma série de coisas e crenças da nova era. Isso já está espalhado e infiltrado na sociedade há muitos anos. Como é que ela age hoje? Hoje de forma escancarada. No começo desse novo período, porque parece que ela ficou adormecida desde o início da igreja, os primeiros pais da igreja combateram muito
todas essas questões ligadas à gnose, ao humanismo, ao panteísmo, que é Deus em tudo, né? Panteísmo é Deus é tudo, tudo é Deus. E aí nós também fazemos parte desse tudo, então nós também somos Deus. Quer dizer, uma salada daquela macarrônica. Então a nova era está baseada nisso. Por isso a nova era tem muitas pessoas ligadas à ecologia, à proteção dos animais, ao verde. Não corta a árvore porque você está cortando Deus, não é? Não mata o bicho porque você está matando Deus. Então está muito ligado com a nova era. E aí nós temos aqui o que a gente pode entender, que voltou isso a partir de uma situação bem interessante. Lá para 1875, mais ou menos isso, teve uma mulher russa que resolveu trazer isso de volta. E isso aconteceu em Nova York. O nome dela era, ela já morreu, óbvio, Helena Petrovna Blavatsky. Essa mulher nasceu em 1831 e morreu em 1891. Ela era russa. Ela que trouxe de volta toda essa história da nova era. E eu vou explicar já já como é que isso voltou. Voltou de uma forma bem interessante. Como é que a nova era atua, né? Nós já estamos vendo a apostasia hoje, sim ou não? Sim ou não, gente? A apostasia é a renúncia de uma religião ou crença, o abandono da fé cristã, a renegação, a quebra de votos, o abandono da vida religiosa ou sacerdotal, isso aqui é definição de dicionário, sem autorização superior, é o ato de renunciar. Então a apostasia já está acontecendo hoje nos nossos dias. Nós sabemos que ela está levando, a apostasia está levando muitas pessoas a deixarem o seu relacionamento com Deus. Então, essas pessoas estão deixando o relacionamento com Deus e estão aderindo ao quê? A princípios, atividades, crenças da nova era. Os enganos que a nova era tem proporcionado. Irmãos, como é que eu vou colocar uma pessoa como governador do planeta, da Terra, se eu não preparar antes a vinda dele? Eu vou falar algo assim, muito mais exemplificativo do que espiritual. Quando Jesus veio, houve uma pessoa que veio preparar a vinda dele. Quem foi? João Batista. João Batista veio pregar: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo, está vindo aí. Arrependam-se. Nós sabemos que a vinda do anticristo será precedida por uma preparação para tudo isso. Nós sabemos que Satanás imita Deus, não é? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós também teremos Satanás como o antideus, o anticristo como aquele que contraria a pessoa de Jesus, e o falso profeta contrariando a pessoa do Espírito Santo. Mas há uma ação toda anterior a isso, que já está preparando as pessoas. Vocês estão me entendendo? Muito bem. Então, olha só como é que a gente pode ver isso aqui. Essa operação do erro, que virá, você vê comigo aqui, ó, volta lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 1, 13.
Voltaram aí? 2 Tessalonicenses 2, 1, 13. Olha só. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Certo? Tudo bem? O qual se opõe e se levanta contra o quê? Contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então Paulo está dizendo, quando eu estava com vocês eu falei sobre isso, e agora vós sabeis o que o detém, para quê? Para quê, gente? A seu próprio tempo. Vocês não estão acompanhando eu não, gente? Por favor, vamos ler a Bíblia? Eu quero que saia no vídeo a voz de vocês lendo a Bíblia. Vamos lá? De novo. E agora vós sabeis o que o detém. Para quê? Manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Irmãos, os sinais, os prodígios, as mentiras que o anticristo vai produzir, não são mágicas, não são coisas ilusórias, serão reais. Serão reais. Os sinais serão autênticos. Aquilo vai acontecer mesmo. Porque a Bíblia diz que Satanás pode até se disfarçar de anjo de luz. Então, nem tudo que acontece na esfera de milagre é de Deus. Nem tudo que acontece como sinal e maravilha tem Deus no meio disso. Se a pessoa não souber identificar se aquilo é ou não da parte de Deus, ela vai crer que aquilo então, enganosamente, vem de uma autoridade espiritual que ela deve seguir. Está entendendo? Só que é uma mentira. Só que é uma mentira. Só que é uma mentira. Então, quando a gente entende isso, nós vamos entender que essas pessoas foram preparadas para crer na mentira. E aí vem uma pessoa e diz: eu sou o cara que tudo que disseram sobre mim eu vou realizar. Ele realiza, todo mundo fala: esse é o cara. Simples assim. Mas só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. O anticristo vai produzir sinais e maravilhas e com poder. Está escrito na Bíblia. Então não limite isso só a Deus. A diferença é a fonte, de quem vem isso. Se eu e você não estivermos apercebidos, nós podemos crer que um milagreiro ali na esquina é da parte de Deus. Cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Muito bem. O texto fala sobre o iníquo, né? A vinda do iníquo. O que é o iníquo? Contrário à equidade, ao que é justo, mau, perverso, malévolo. Então, a vinda deste iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentiras.
Ele irá manifestar o seu Cristo com grande poder, com muitos sinais e prodígios de mentira. Não são ilusórios, mágicos, são verdadeiros, são autênticos esses sinais, mas visam enganar. Mas o propósito desses sinais são a enganação. Os propósitos visam enganar as pessoas e não levá-las a Deus. Amém? Muito bem. Estão totalmente fora do contexto bíblico. E os sinais serão realmente impactantes. Coisas espantosas serão realizadas nos últimos dias, irmãos. O propósito é ensinar os que perecem. A operação do erro, para muitos, é a própria nova era. Enganando milhões de pessoas, levando à morte. Ela não é uma religião, ela não é considerada uma religião, e ela visa abraçar todas as religiões. A nova era pode penetrar em todas as religiões. A nova era não combate, não conflita, não bate de frente com ninguém. Você pode ser budista e estar envolvido com a nova era. Você pode ser cristão, pode ser católico, pode ser cristão, protestante, você pode ser qualquer pessoa. Você pode, então, também praticar os ensinamentos, crer e acreditar no que a nova era acredita. Então ela permeia as religiões. A ideia é justamente essa, não é? Olha o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Irmãos, interessante porque já na época do apóstolo Paulo, quando ele escreveu, os enganos já estavam operando. Mas ele disse que alguém já estava restringindo essa ação. Sabe quem? O Espírito Santo de Deus. É o único que pode ainda, e vai fazer isso enquanto a igreja estiver aqui, vai reter toda a crueldade, toda a maldade, para que a igreja chegue ao propósito que Deus tem com ela. Interessante que, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele tinha já plena consciência, e nós estamos falando aqui de aproximadamente 2000 anos atrás, porque tudo que se refere a essa gnose, aos enganos, já operava na igreja dos primeiros dias. E aí, o Espírito Santo foi dado à igreja e permanecerá com a igreja até o dia que ela for retirada no arrebatamento. Quando a igreja for retirada no arrebatamento, então haverá uma outra ação. Satanás vai colocar o anticristo numa posição de rei mesmo, vai operar os sinais, vai operar as maravilhas, vai atrair com a sua mentira muita gente, bilhões de pessoas, e ele vai estar liberado para agir. Por isso a mentira vai aperfeiçoar o seu propósito. Irmãos, quando a gente leu aqui no texto, que está escrito assim, no 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de quem? Rapaz, vamos, fala assim comigo, Jesus, acorda eu, para eu responder, aleluia. Então vamos lá para o 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da
Quem é a verdade? Jesus. Jesus disse o que em João 14,6? Eu sou o caminho, a vida. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus ora assim: Senhor, santifica-os na tua verdade. Aí ele fala aqui o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então o que é a verdade? Jesus e a palavra. Então volta no texto agora. Lê comigo com esse entendimento. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de Jesus e da palavra para se salvarem. E quem não recebe Jesus e a palavra, está recebendo quem? A mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. E esse cara vai se dar bem ou vai se dar mal? Muito mal. Porque ele não recebeu Jesus e nem a palavra. Por isso não se salva. Amém? Eu vou ter que dar uma animada em vocês aqui agora. Agora vai, hein? Agora eu senti que vai mais um pouco, hein? Amém? 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 Então quem não receber Jesus e a palavra, vai se salvar? Não. As pessoas que recusarem Jesus, recusarem a Escritura Sagrada, vão se salvar? Não. Porque estão acreditando na mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Entendeu como é que funciona? É isso. E por isso Deus vai permitir a operação do erro, para que eles creiam na mentira. Por quê? Porque eles rejeitaram Jesus e rejeitaram a palavra. Amém? Amém. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Senão você não vai nem entender o que eu estou falando. Você não vai... Gente, você precisa tomar cuidado. Sabe por quê? Aula. Eu estou falando devagar porque esse DVD vai para o sertão, vai para a África, vai para um monte de lugares que o sotaque é diferente do meu, que a velocidade de falar. Então eu quero que todos consigam entender. Por isso eu não estou falando, vamos dizer assim, numa velocidade mais rápida. Só que se você ficar ouvindo minha voz, que é muito bonita, ficar bem devagar, daqui a pouco você dorme. Você entendeu? Então não durma. Não entra nesse estado de descanso da mente, porque senão você não acompanha o raciocínio. Fica só aquela coisa daqueles filmes que mostra o cara embaçado lá na frente, blá, 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 blá. Tá bom? Pessoal no fundo aí, tá comigo? Amém? Então tá bom. Então vou voltar. Quem é a verdade? Quem mais é a verdade? A palavra. Alguém chega ao Pai sem Jesus? Alguém chega ao Pai sem a palavra? Não. Muito bem. Agora ficou bom. Quem rejeita o Cristo, Jesus revelado, e a palavra, as Escrituras, rejeita a verdade. Jesus não é a verdade? Jesus não é a Escritura? Quem rejeita Jesus e rejeita a palavra, rejeita a verdade. E aí abraça a... Aí. Agora foi. Então se alguém rejeitar a Cristo, a Jesus, e alguém rejeitar a palavra, está abraçado na mentira. Qualquer outro credo é mentira. Amém? Isso é o que diz a Bíblia. Agora eu vou rejeitar a Bíblia. Eu não quero aceitar a Bíblia. Tudo bem. Fica sabendo que pela Bíblia está dito que essa pessoa então vai cair na operação do erro e não vai se salvar. É simples. E aí as opções para cair na operação do erro tem para todo gosto, tamanho, cor, altura, peso. Aí é o que você quiser. Aí é o que quiser. Opções de erros tem vários. Mas na verdade só tem um. Chama Jesus e Escritura Sagrada. Aleluia. Aleluia. Eu vou levantar, meu Deus. Eu estou começando a esquentar aqui. Mas vamos lá que é uma aula, não é um culto. Oh Deus.
Vamos lá. Muito bem. Os grandes sinais e a mentira serão o foco de Satanás através do anticristo. Por quê? Porque a ideia é realmente retirar as pessoas do conhecimento da verdade. Isso já está acontecendo hoje. O espírito da dúvida, o espírito de engano atrapalha e impede as pessoas, os questionamentos humanos, não é? Como, por exemplo, por que Deus permite aquelas atrocidades? Por que Deus permite? Vem colocando Deus no negócio. Não, é porque o homem não buscou a Deus e está vivendo aquela atrocidade. Porque o homem não se rendeu a Deus, porque o homem não obedece a Deus. Porque o homem se afasta de Deus, é que o diabo cola nele. Então a pergunta não é por que Deus, a pergunta é por que eu não fui para Deus? E aí você coloca no eu, na casa, na família, na igreja, no bairro, na cidade, na nação e nas nações. É a mesma regra. Porque todo mundo não foi para Deus. A operação do erro que está aí. Todas as opções para eu crer. Porque a carne gosta de um caminho e de uma estrada larga. Agora Jesus falou que o caminho e a porta são o quê? Estreitas. O caminho largo é o caminho da perdição. O caminho da salvação é estreito. Então ele fala que tanto a porta, que é a passagem, a entrada no caminho, é estreito, mas o caminho, que é depois da porta, continua estreito. Amém? Então eu continuo com uma vida segundo a palavra. Isso rebate aquela teologia de que uma vez só estou bonito na foto. Quer dizer, passei pela porta estreita, depois o caminho ficou largo. Mentira. O texto diz, o caminho continua estreito. Fala para o irmão, o caminho continua estreito, irmão. Amém? Mas é o caminho que vai levar a Deus. Cadê o bebê? Ah, está aqui. Muito bem, vamos lá. Quem representa a mentira? Muito bem, exatamente. Vamos lá, quem é que renovou essa ideia de nova era? Foi aquela mulher que eu falei ali, segundo alguns, chamada Helena Petrovna Blavatsky. Nasceu em 1831, morreu em 1891, era uma russa. Ela recebia demônios, que ela chamava de mestres cósmicos, espíritos guias, e esses demônios eram demônios até muito violentos, está registrado na história da vida dela. Por volta de 1875, em Nova York, ela incorporando demônios, escrevendo mensagens, é o que se chama também hoje de psicografia. Ela recebeu muitas direções daquilo que nós chamamos da nova era atual, daquilo que a gente conhece como nova era atual. Ela recebeu mensagens para começar a difundir isso novamente. Isso é totalmente fora da Bíblia. Psicografia é fora da Bíblia. Consulta a mortos fora da Bíblia. Nós sabemos isso. Esses livros são, para alguns que estudam, a própria base da nova era que foi aí relevantada de novo, Na época do início da igreja estava lá, deu uma adormecida aí e agora está de novo vigorando. Como é que funcionou isso? Ela recebeu um plano de um demônio, de vários demônios, e escreveu isso para dominar o mundo. Era uma estratégia para dominar o mundo, para estabelecer o reino satânico no mundo. E o plano foi dado em várias partes, em várias sessões de psicografia. O demônio guia disse que ela deveria formar uma sociedade chamada Sociedade Teosófica Mundial. Isso lá em 1875. Através dessa sociedade, ela seria preparado o campo para que o Cristo de Satanás, que é chamado na nova era de Maitreya, fosse revelado ao mundo como o novo Messias que seria dado
para a terra, para os homens, para o mundo. Então, ela, em 1875, redige isso, prepara isso, um plano de domínio do mundo para instalar o reino de Satanás, em que viria o anticristo, o Messias, vindo para implantar esse novo governo, esse novo reino, segundo toda essa descrição. O demônio também, esses demônios nessas conversas lá, nessas psicografias, disseram o seguinte: olha, essas informações são secretas e só podem ser reveladas depois de 100 anos. Então isso ficou guardado e com uma movimentação muito pequena durante 100 anos, até 1975. Até por volta de 1975. Foi aí que o movimento da nova era começou a se fortalecer e voltou forte mesmo. Esse é o histórico do que a gente está vendo aí de nova era hoje. Não é? Ela deveria contatar pessoas chaves que iriam preparar tudo para que quando fosse a hora certa, tudo isso já estivesse pronto. Ela morreu em 1891, mas em 1975, 100 anos depois de quando ela recebeu lá o plano, essa sociedade se tornou pública. E ganhou corpo. Antes era tudo sorrateiro, agora está declarado. A nova era tornou-se mundialmente conhecida, preparando o mundo para o recebimento do anticristo. Através da influência das crianças, dos filmes, da religião, da psicologia, da educação, da medicina, das artes e das doutrinas humanas. Tem um médico, irmão nosso, Dr. Samuel Fernandes Magalhães Costa, escreveu um livro chamado Um Passo para Nova Era, um passo para a manifestação do Maitreya e da prostituta Babilônia, uma análise escatológica. E ele conta, porque ele fez uma grande pesquisa sobre esse assunto, nesse livro ele conta a história dessa sociedade teosófica mundial, conta a história dessa russa, conta todo o desenrolar da nova era que nós conhecemos hoje aí. Tem outros livros também, é só pesquisar. Tem centenas de livros que falam levantando, edificando a nova era. Mas tem alguns poucos livros cristãos de irmãos dizendo qual é realmente o propósito da nova era, que faz parte desse plano todo para preparar corações e mentes para crer na mentira. Amém? O que é a doutrina? O que é a crença da nova era? Quais são as doutrinas, as crenças, né? Vamos lá. Doutrinas, a nova era está baseada em doutrinas antigas, com esoterismo e o espiritismo dito científico. E ganhou um grande disfarce, né, na modernidade. Atraiu tantas elites pensadoras como também as massas. O esoterismo, que quer dizer o escondido. Eu vou dizer uma coisa, eu era um dos que estava sempre correndo atrás de descobrir o que estava escondido. Tem mais alguém aqui assim? No passado? Aí, vamos levantar a mão aí. Eu era um camarada. Leitura de mão, leitura de carta, cartomante. Eu andei atrás disso tudo. Gastei um dinheiro, já, Jesus me perdoa. Né? Já pedi perdão. Então, descobrir o escondido. Então isso é uma das bases da doutrina da nova era. Outra coisa, na nova era não há cobrança, ó que legal, não há pressão, não há julgamento, não há restrição sobre o indivíduo. Fala se não é legal. Tá tudo bem. Você faz o que você quer, você acredita no que você quer, você é legal, não vai ter nenhuma penalidade futura, fica sussu, cc gagá dodô, fica tranquilo. A nova era
pensa assim. Você não tem nenhuma restrição moral. Eu ia falar moral e cívica. É uma matéria que eu tinha na escola quando eu estudava, gente. Não tem moral, não tem ética, vale qualquer coisa, é o vale tudo. Então a nova era está baseada nisso. Tudo é livre. O caminho é espaçoso, uma beleza. É ou não é? Então a nova era é isso. A nova era acredita na evolução através da reencarnação. Nós não cremos em reencarnação. Deixa eu falar isso bem claro, né? A Bíblia diz claramente que o homem só morre uma vez. Depois disso ele vai ser julgado. Amém? A nova era acredita, como também o Espiritismo, que a pessoa morre, depois volta, morre e volta. Não. Segundo a Bíblia, o que nós cremos não é assim. Amém? A nova era também crê nisso. Acreditam em bruxas, mas procuram retirar aquela imagem ruim, né, daquelas da Idade Média, nariguda, voando em vassoura, e que só fazem o mal. Então as bruxas hoje são boazinhas, são estudiosas, né? Elas consultam cartas, tarôs, cristais, são bonitas. Dizem que Satanás é uma construção da psique humana, algo psicológico. Então a nova era acredita em bruxas. E nós somos bombardeados por isso onde? Na TV, no cinema, no rádio, na escola, nas revistas. Agora até os quadrinhos, eu fiquei sabendo, estão falando sobre isso. Eu só não vou citar aqui agora porque eu não peguei um na mão ainda. Mas até revista em quadrinho tem sobre espiritismo. Confere isso? Alguém pegou na mão já? Eu quero que alguém fale que já viu, porque eu não vou falar uma besteira, né? Então, é correto? E é daquele das crianças, né? Então, eu vi uma notícia, mas eu não peguei na mão ainda. Então, aquele gibi infantil mais famoso no Brasil já está falando sobre espiritismo. Então, isso é também já mandar mensagem para as crianças, contrariando a palavra de Deus. Muito bem. Então a TV ensina isso, né? O filme ensina isso. Hoje em dia o gibi está ensinando isso, para a gente ver como as nossas crianças também são atacadas, não é? Acreditam também em seres invisíveis que cuidam da natureza, gnomos, duendes, elfos, ondinas, salamandras, né? Os primeiros, que são gnomos e duendes, são considerados guardiões da floresta e dos minerais, porque afinal de contas, tudo da natureza é Deus. Tudo é Deus. O macaco é Deus, a árvore é Deus, tudo é Deus. É o panteísmo. As ondinas, já está quase falando aqui o que cuida. Cuida das ondas, cuida das águas. Não é? As salamandras são os elementos do fogo. E os silfos, os últimos, os elementos do ar. Então a nova era crê nisso, acredita nisso e prega isso. E tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita nisso. Então vamos falar claro, né? Deus não está na árvore. Amém, irmão? Deus não é macaco. Né? Deus não é isso aí, não. Amém? Deus é o Criador de tudo e de todos. Deus é o máximo. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Senhor de todos, de tudo, de todas as coisas. Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Então Deus não é árvore, não é macaco, não é pedra, não é minério, não é nada disso, né? A nova era também crê, né? Tudo isso faz parte de uma grande operação do erro para aqueles que estão crendo na mentira, porque rejeitaram a verdade. Amém? Creem nos incensos. Os incensos limpam o ambiente
e o corpo, transformando energias negativas em positivas. Acreditam em anjos que são intermediários entre os homens e os deuses. Nós sabemos que quando a Bíblia se refere a deuses, fala de demônios. Então a nova era acredita nisso. Acreditam na força, na energia das pirâmides, nos cristais, nos elefantes, com a posição certinha, né? É a posição certa também. Não pode pôr o elefante de lado. Tem que estar naquela posição de ré a 33 graus, né? Senão não funciona. Então a nova era crê nisso. Com Jesus você não precisa de nada disso. Amém? Se você tem elefante na sua casa, pode espalhar ele pela casa como enfeite. Ora, repreende o demônio, ou então joga fora. Vê o que Deus vai falar para você fazer. Mas tira ele da reta ali da porta. Amém? Sai desse negócio aí. Muito bem. Outra coisa que a nova era difunde, né, para que as pessoas creiam. Acreditam que a redenção do homem é fruto de uma decisão do próprio homem. Forte, né? Nós somos os nossos próprios salvadores. Nós somos deuses e não precisamos de um salvador e nem de um Deus pessoal. Então a nova era crê isso. Isso aqui é simplesmente, tudo é, mas isso aqui é o centro do orgulho, da soberba humana, que não se rende, que não se humilha, que não reconhece que é criatura de Deus, que foi criado por Deus e que precisa voltar para Ele, e que é pecador. Está me entendendo? Então, quem acredita, quem crê na doutrina da nova era, quem está vivendo na operação do erro, não crê que precisa de um Salvador. Por isso, às vezes, nós trazemos a mensagem do Evangelho para a pessoa, a mensagem vem, bate nela e volta. Eu não creio que eu preciso de um Salvador. Eu creio que eu mesmo vou me salvar, eu creio que eu mesmo, é uma decisão minha. É o orgulho, é a vaidade, é a soberba. E aí nós sabemos que isso nasceu em quem? Lúcifer, Satanás. O anjo que estava lá com Deus, que se encheu de orgulho, de vaidade, se achou muito bonito, muito poderoso, muito cheio de tudo, e pensou, eu também vou ser igual a Deus. Eu também quero estar acima até do Altíssimo, nas alturas. E aí papai falou, aqui não. Amém? Ele falou o SQN para Lúcifer, só que não. Né? E apertou o botão vermelho do elevador, desce. Né? Então, isso está no coração do homem. O nosso maior problema, a nossa maior questão é a soberba, é o orgulho. E tudo tem uma raiz de orgulho. Agora você imagina Jesus, né, que o texto diz que, sendo Deus, não achou vergonha vir como homem, isso já era humilhação. Sendo Deus, veio ao mundo como homem, e sendo homem, se humilhou. Meu Deus. O homem não pode fazer isso, porque o homem já é homem. O homem não é Deus, o homem não desce 2. O homem, se conseguisse se humilhar, só desce 1 degrau. Jesus, nosso Deus, desceu 2. Sendo Deus, se humilhou, se fazendo homem, e sendo homem, se humilhou a 0, morrendo por mim e por você. Dá um glória aí, querido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Às vezes eu não quero, às vezes eu tenho dificuldade de me humilhar para Ele, para a palavra dEle. Né? Muito bem. Acredito que existe uma divindade dentro de cada pessoa. Nós somos deuses, isso é o panteísmo, Deus é tudo, nós somos parte desse todo, então somos deuses.
acreditam na reencarnação um pouco diferente do kardecismo, né? O kardecismo crê numa reencarnação que pode ser para melhor ou para pior. A nova era não, crê que a reencarnação é só para melhor. Eu reencarno, mas eu só melhoro. Hebreus 9, 27 diz que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. O homem morre uma só vez. Olha o que mais ensina. Vê se não é a operação do erro, se não é para crer mesmo na mentira, preparar a mente e a cabeça do povo para receber o anticristo. Ensinam que não há pecado em vida e nem na morte. Pecado para a nova era é uma ilusão. Tudo é permitido. Olha que legal. Não é legal ser nova era? Legal ser nova era. Nada é pecado. Não há julgamento após a morte. Também ensinam isso. Olha a mentira de Satanás, onde é que leva as pessoas? Então eles levam uma vida totalmente distante de Deus. Totalmente solta. Mentira. Engano. Fala comigo assim. Mentira. Engano. Abre a sua Bíblia aí. Primeira carta do apóstolo João. Abre a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. A operação do erro, isso que está aí fora, diz que não há pecado. Não existe pecado. Que o homem não é pecador. Tá bom. Vamos ler. 1 João capítulo 1. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, deixa eu esperar todo mundo, esse texto é muito importante que todo mundo leia. Todo mundo chegou nele? Sim? Tudo bem? Todo mundo? Legal. Alguém não chegou, né? Alguém pode sentar com o casal ali, por favor, para ajudar? Senta do lado da irmã ali e ajuda. Obrigado, Suzana. Isso. Se apresenta aí, Su. Fala que você, essa moça do cabelo bonito, é Suzana. Vamos ler? Olha só. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Vamos parar, segura o dedo aí. Então, se alguém disser, eu não tenho pecado, a Bíblia diz que essa pessoa está enganando a si mesmo. É mentira. Continua. Se confessarmos os nossos pecados, então aqui já está admitindo que eu tenho pecado. Então, se eu confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se eu confessar meu pecado, Jesus é fiel e justo para me perdoar e me purificar. Amém? Agora, veja a paulada. Se dissermos que não pecamos, ou seja, que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. Não dizemos só que nós estamos mentindo quando dizemos que não temos pecado. Falamos que Deus está mentindo quando eu digo que não tenho pecado. Ai! E a sua palavra não está em nós. Entendeu? Então qualquer homem ou mulher que diga, eu não tenho pecado, eu não peco, primeiro está enganando a si mesmo. E segundo, está chamando Deus de mentiroso. Ai! Ai, ai, ai. Onde é que está aquele texto lá em Romanos que diz que todos pecaram? Quem me ajuda aí? Quanto? Isso é o Lucas, garoto bom. Romanos 3, 23, vamos lá. Abre lá. Só para a gente marretar de vez a nova era e a operação do engano aqui, né? Você está comigo nisso, amém? Olha só, Romanos 3,
verso 23. Vamos lá? Todo mundo chegou nele? São textos que a gente precisa ler. A gente precisa chegar nele. Porque aí nossa mente guarda. Amém? Por que é importante eu ler a Bíblia? Porque vem para a mente, vem para a alma. Estou esperando. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Luana? Isso, querida. Vamos lá? A Bíblia diz assim, Romanos 3, 23. Porque todos, o que, irmãos? Pecaram. Não ouvi. Porque todos pecaram. Ficou alguém de fora? Só a vovozinha ficou de fora? Nem a minha. E olha que era boazinha, viu? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então fala assim para o irmão, delicadamente, com carinho de irmão. Fala assim, querido, amado, irmão, ó, todos nós pecamos. Ninguém escapa. Amém? Amém? E por que nós então chegamos nessa conclusão aqui? Porque todos precisamos de um Salvador. Por que você precisa pregar o Evangelho para as pessoas? Porque todo mundo precisa de um Salvador. E o único Salvador do homem é Jesus Cristo. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Amém? Então repete comigo 3 vezes. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Agora repete comigo 3 vezes. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Aleluia. É isso. Amém? Essa é a grande questão. Então você precisa, mostrando a Bíblia, de preferência, mostrando a Bíblia para as pessoas, que a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Por isso nós precisamos de Salvador. Mas a operação que está aí fora, essa operação de engano, de mentira, que está preparando corações e mentes das pessoas para crer no anticristo, está dizendo, não há pecado, não há julgamento, não há nenhuma pressão sobre você, você não precisa ter nenhuma conduta correta, você não precisa se preocupar em fazer as coisas certas, você não tem que ter ética, você não tem que ter moral, não. Tem sim. Tem, porque haverá um julgamento. E esse julgamento, se eu não estiver com Jesus, eu não escapo dele. Só Jesus me retira da condenação. Muito bem, continuemos. O que é também pregado e anunciado pela nova era? A liberdade na área sexual. Pode tudo. Então, na área sexual, tudo é livre. A nova era prega a liberdade sexual completa. Não existe qualquer ética nessa área, não há preocupação. Então, fornicação é normal, sexo entre pessoas não casadas, adultério é normal, homossexualismo, sexo entre pessoas do mesmo sexo é normal. Não tem problema, qualquer forma de conhecer melhor o Deus interior que habita dentro das pessoas, através do sexo, também está liberado. Porque nada é pecado. Está entendendo? Então, é livre. A nova era diz que Jesus inaugurou uma era, a era de peixe, com o seu nascimento. A nova era diz, entende, que Jesus inaugurou a era de peixes.
porque também o símbolo do cristianismo é o peixe, porque os apóstolos eram pescadores. E depois da era de peixes vem a era de aquário, que é a nova era. Jesus foi o Messias da era de peixe. O Maitreya, que é o Messias da nova era, será o Messias da era de aquário. Tudo vai ser diferente, porque a era de peixe falhou. Não conseguiu transformar o homem, não conseguiu mudar o homem. Então a nova era vai fazer essa mudança. Isso é o que é pregado nas reuniões. Tudo será controlado para dar uma ideia de igualdade, né? Compartilhamento de recursos. Não vai ter diferença nessa questão da comida, vai haver um racionamento para que todos tenham. Tudo será bem distribuído para gerar a ideia de que tudo está bem. Nova era, operação do erro. Outra coisa, não há problema no aborto. Para a nova era, não há problema no aborto. Para a nova era, não há problema no casamento homossexual. Para a nova era, não há problema na ideologia de gênero, em que a criança não nasce com o sexo definido, ela escolhe depois do que vai ser. A nova era defende isso. A Bíblia e nós não cremos assim. Nós cremos que Deus criou macho e fêmea. Amém? Homem e mulher. E casamento é a união de um homem com uma mulher. Na nova era não há um Deus pessoal. Para a nova era, Deus é energia. Então, uma série de conceitos, de doutrinas, que estão totalmente fora e contrárias à palavra de Deus. Operação do erro. Olha só. Algumas organizações que foram influenciadas pela nova era. Olha que interessante. O Greenpeace, organização mundial que congrega cerca de 2 milhões de ativistas. O objetivo é criar uma consciência denominada consciência planetária no mundo. Promove ecologia, desarmamento e alerta para a poluição tóxica. Isso também tem influência da nova era. Outras organizações que sofrem influência, instituições que sofrem influências da nova era. Conselho Mundial de Igrejas, maçonaria, ONU, cientologia, e aí vai. Ideias e práticas peculiares da nova era. Psicologia transpessoal, reencontro com antigas tradições sagradas, florescimentos de comunidades independentes, não é? Fugindo de todo o sistema legal e jurídico, educação e medicina alternativa, ufologia e seres extraterrestres, karma e reencarnação, canalização com mestres cósmicos, musicoterapia, meditação transcendental, yoga, e aí vai. Segundo os estudiosos da nova era, nós estamos agora numa época de mudanças em todos os aspectos da vida humana. A economia, então um sistema universal de cartões de crédito, uma central mundial para a distribuição de alimentos, né? Está se pensando nisso, um sistema de impostos mundialmente unificados,
criação de um sistema econômico mundial, tudo isso convergindo para um governo único no futuro, para um reino, o reino do anticristo. Na política, uma grande tendência comunitária, desaparecimento de fronteiras, então blocos econômicos e políticos, uma língua universal, um governo unificado mundial, preparação para o governo do anticristo. Na cultura e sociedade, olha só que interessante, o fim da família como base da sociedade. Estamos vendo isso ou não? Fim da família como base da sociedade. Então é um ataque frontal, poderoso contra a família. Irmãos, nós estamos de um jeito que daqui a pouco vão impedir os pais de criar os filhos, se a igreja não orar. Mas como nós vamos orar, isso não vai acontecer na nossa nação. Amém? Nós vamos bloquear esse negócio. Estão querendo impedir mesmo, de todo custo, que os pais é que escolham o destino, a direção dos filhos, a orientação, a educação, impedindo até a correção que os pais, produzam sobre os filhos. Isso é a quebra de valores bíblicos. A liberdade de expressão sexual, dizendo que a troca de parceiros é benéfica no processo de deificação do homem, ou seja, no conhecimento do Deus interior e da sua divindade pessoal. O casal deverá ser transpessoal, ou seja, devem viver em núcleos comunitários onde seja permitido o sexo grupal. Ainda a influência da nova era, da cultura e na sociedade. Família global, ou seja, o indivíduo não pertence a uma família individual, mas a todas as famílias da terra. E o controle da natalidade. Também pregam o fim da barreira cultural, ou seja, no vestuário, na música, na língua, na literatura, no nacionalismo. Todo cidadão é um cidadão universal. A influência na educação, o objetivo é rebaixar o nível educacional da sociedade, impedir a influência dos pais na formação dos filhos. Substituir o patriotismo pelo conceito de homem universal. Quais são os meios utilizados para alcançar esses objetivos? Contribuição financeira por parte de instituições ligadas à nova era, a título de contribuição para o campo da ciência. Formação de professores que se encarreguem de promover os objetivos da nova era. Estão vendo aí? Influência na religião. A religião da nova era não pretende eliminar as outras, mas absorver todas. Não é contra, não é derrubar, não é acabar. É falar, não, vem todo mundo aqui. Está entendendo? Vamos ficar todo mundo de bem. São os objetivos em relação à religião. Descaracterizar a personalidade de Deus. Deus é tudo e é representado como uma força, uma energia. Outra, despertar a consciência do homem para o fato de que pode chegar a ser Deus através da reencarnação, porque vai evoluindo. Daqui a pouco eu estou assim com Deus. Eliminar a consciência do pecado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós fôssemos analisar até mesmo a igreja cristã evangélica, a pregação contra o pecado tem diminuído. A pregação tem aumentado para o bem-estar do ouvinte. Mas a pregação para o bem-estar da alma, para ele ser salvo, que é uma pregação contra o pecado, está ficando muito raro. Isso é influência também na vida das pessoas. Por que nós temos que ter tanto medo ou receio de pregar contra o pecado? Isso está errado. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
a verdade ela é contra o pecado. Amém? Então, está aqui, ó. Eliminar a consciência do pecado. Eliminar a consciência do julgamento futuro. Pô, faz o que você quiser. Não tem consequência. Não vai ter nenhum problema. Então você pode fazer o que você quiser. Isso é interferência da nova era. Decretar o primeiro e o melhor mestre, o Maitreya, o Cristo da nova era. Recebê-lo. Eliminar a consciência de salvação futura, levando o homem a procurar soluções para os problemas atuais e presentes. Dizendo o quê? Eu quero ter a minha melhor vida agora. Eu quero resolver os meus problemas agora. Não importa o que tem depois da minha morte. E eu já conversei com muitas pessoas que me responderam isso, ou falaram isso. O inferno é aqui. O céu é aqui. A vida é aqui. O que importa é agora. Meu Deus, não sabe o que é inferno? Não sabe o que é inferno. Precisa ler a Bíblia para entender o que é inferno. Onde o verme vai ficar andando no cara, vai ter choro, ranger de dentes, o fogo não se apaga. Eita, é diferente disso que está vivendo aqui. Mas precisa estudar. Amém? Precisa estudar. Ok? E aí tem simbologia, e aí tem astrologia, né, usada para o lado errado, aí tem uma série de outras coisas, tem símbolos da nova era, que eu não vou entrar nisso não, porque a gente já teve aqui uma boa dose do que é isso. Qual é o centro do que eu quero dizer para vocês? Existe uma conspiração espiritual contra a salvação das almas. Existe um intento satânico de rejeitar tudo que se refere a Deus e colocar uma nova visão, uma nova maneira de viver, algo que seja crível pelo lado humano, porque não quer o homem ser responsabilizado, não quer o homem ser julgado, não quer o homem ter que se arrepender, o homem não quer ter que andar com Deus. O homem, se nós pudéssemos perguntar, a resposta verdadeira seria: eu quero ir para o céu, só não quero que Jesus e Deus estejam lá. Mas a verdade é que sem Jesus eu não chego lá. E eu preciso de Jesus agora. Amém? Eu não preciso da vida boa agora. Eu preciso de Jesus agora, porque a vida boa é lá. Se ninguém te falou, estou te falando hoje. A vida boa é lá. Agora, ela começa aqui, com Ele. Porque muda tudo quando Ele entra na nossa vida. Amém? Mas o grande finale é quando nós estivermos com Ele. Vai ser o casamento. Oh, glória! E morar com Ele, e ficar com Ele. Amém? Eu não quero que você seja especialista nas tranqueiras. Eu não quero que você seja especialista em nova era. Hoje eu não falei nada para você ficar especialista em nova era. Eu quero que você seja especialista no verdadeiro, em Jesus, na palavra. Amém? Porque aí você vai discernir qualquer coisa fora disso é mentira. Mas eu preciso te dar também sinais aqui, eu preciso te dar condições de você discernir que o que está à tua volta, o que está no teu dia a dia aí, são coisas que você tem que prestar atenção. Não é esse negócio de tem nada a ver. Não tem problema não. Não, tem sim. Tem. É um plano estritamente focado em nos arrastar para a perdição, para a morte. É contra você e contra mim. E aí você vê que, abre em Efésios capítulo 5. Eu quero que você guarde isso. Que a própria palavra disse, né?
Efésios 5, capítulo 5, ele está falando sobre nós sermos imitadores de Deus, ou seja, santidade. Amém? Vida santa, né? Nos afastarmos do pecado, dos erros. E aí eu quero lá no versículo 6 em diante, ó. Ninguém vos engane com palavras vãs. Efésios 5, 6 em diante. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, né, dos filhos da desobediência. Não seja companheiro dos filhos da desobediência, né? Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você anda. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Antes tempo você não estava em treva, você era treva. Ai, amém? Tem gente que não gosta, mas a verdade é essa. Escurinho, escurinho, né? Mas agora somos luz, então nós temos que andar como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovando o que é agradável ao Senhor, ou seja, rejeitando o que não é agradável ao Senhor. E não aprovando o que não é agradável. Não, o que não é agradável eu não aprovo. Eu não aprovo o que não é agradável. Eu aprovo o que é agradável ao Senhor. E aí o 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe. Então, nós não temos que ficar especialista em heresia. Amém? Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Nós temos que caminhar vestidos com a armadura de Deus, porque a nossa luta é contra aquilo que é espiritual, não é com as pessoas. O capítulo 6, vira aí. Versículo 10 em diante. 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aí, ó. O diabo vai vir com astutas ciladas para o nosso lado. Mas se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, a que Deus nos dá, nós vamos resistir firme. Pode vir operação do erro, dupla operação do erro, tripla operação do erro, eu vou resistir firme. Estou fortalecido no Senhor. Amém? Então não vai ter problema. Por quê? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas. Mas temos que lutar. Ó, presta atenção. Mas sim, então quer dizer, mas tem uma luta. Tem uma luta. Você não pode ficar inerte, passivo. Não, você tem que lutar. Você tem que bater. Você tem que dar pancada. Você tem que resistir. Você tem que atacar. Você tem que se defender. Você tem que atacar. Defende, ataca, defende, ataca, avança, conquista. Contra o quê? Está aqui. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Não bobeia. Está sendo travada uma luta pela sua vida. Uma luta interna, você, sua alma. As tentações, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. É uma luta diária que você precisa travar. Jesus já te comprou. Jesus já te ganhou para Ele. Amém? Mas você, está escrito aqui, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra tudo que é espiritual do inimigo. Então existe uma luta sim. Você tem que lutar. Então não pare, não fica quieto, não cai, não prostra, não. Levanta e sai para a luta. Porque Jesus diz que nós já somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, vamos levantar o moral aqui.
Se Deus é por nós, agindo Deus, aleluia. Amém? Agora, existe uma operação do erro. Para quê? Vamos voltar no texto, terminar com o texto principal. Para quê? E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes permitiu a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, como nós não somos mais esse pessoal aqui, nós somos assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus eleito desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Aleluia, amém. Ok? Então nossa terceira aula de hoje foi sobre a operação do erro que está aí, essa ação da nova era que está infiltrada em tudo, é totalmente abrangente e vem preparando corações e mentes para crer na mentira, não para rejeitar, para crer na mentira, porque rejeitaram a verdade, rejeitaram a Jesus Cristo, apresentado pela palavra, pela Escritura, como o Salvador único do homem. Amém? Deus abençoe vocês e glória a Deus por isso. Amém.